Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, sejam bem-vindos de volta. E nós vamos falar de um assunto muito interessante, que nós podemos encontrar em todos os lugares, desde escolas a entidades, como religião, repartição. Nós encontramos esses pontos de vista a qual nós vamos falar. É justamente aquilo que podemos chamar de entendimento. O entendimento ele vem de uma base, de um fundamento cognitivo, construtivo, que vem sobre a percepção, atenção, memória, pensamento, palavras e aprendizagem. Se você perder um pilar desse, eu aposto, eu acredito, e é mais do que visto, que é concreto quando você perde isso, é que você não consegue conversar com uma pessoa se o assunto é polêmico ou se o assunto é de base universal, dentro de um conteúdo universal, do contexto universal, seja religião, seja essa política, ou seja futebol. Se você perder um dos pilares dessa cognição da educação, você não consegue dialogar, a não ser com as pessoas que tenha ou que você defina como entendimento do ponto de vista. Porque o contraditório disso é justamente porque lhe falta essa base. Uma dessas 6 bases que faz com que as pessoas possam ouvir e construir a comunicação. Nós não temos isso hoje. Por que não temos? Porque lá atrás, há mais de 16 anos, fizeram um grande investimento na educação para destruir a educação. Não para evoluir a educação, mas para destruir. O intrusivo que fizeram na educação foi para destruir. E com isso, fizeram com que as pessoas, os estudantes, pudessem fugir. E para compensar essa destruição que nós tivemos, dar-se a essas pessoas o direito de passar, mesmo que elas não entendam o que estão fazendo. Daí nasce o que podemos chamar analfabetos funcionais. E nós encontramos diversos analfabetos funcionais que um desses pilares deve ter sido destruído, ou a memória, principalmente a memória. As pessoas aplicando esses 5 pilares, 6 pilares, tirando um, por exemplo, a memória, você não consegue lembrar o que aconteceu há 8, 9 anos atrás. Se falarmos o nome de uma pessoa, de um ministro do governo de 2002, dos partidos trabalhadores, você não lembra. Você não lembra dos candidatos que você votou há 4 anos atrás. Isso é porque você tem uma falha na memória. Está dentro da cognição da construtivismo educacional. Quando você não consegue ter memória, guardar, quando você não começa, você não sabe pensar, então esse pilar pensamento dessa estrutura também foi destruído. A gente está dizendo que o ar é ladrão. Você não acredita, porque a sua memória não registra. Assim você não tem percepção, não registra, não tem pensamento, e a linguagem empregada, olha, sai destruindo tudo que você possa imaginar. Essa é a base da nossa educação. Um grande investimento para destruir, para acabar com o entendimento dos nossos jovens. Nós estamos vendo que existe sim, bom é que as nossas universidades tivessem pessoas sábias, inteligentes. Tem, mas não a base dessas escolas que nós estamos vendo. Nós estamos encontrando pessoas que não têm emprego porque quando fazem suas fichas não preenchem os requisitos. Não preenchem porque está faltando, foram destruídos, passam porque tem que passar. E quando isso chega no momento de decisão tão importante que é o Brasil em relação às eleições, nós encontramos jovem apostando em uma liberdade que lhe falta o entendimento do estrago que vai ter, se possível, encontrar o seu direito de apostar que isso vai dar certo. As pessoas não conseguem pensar no estrago, mesmo que estejam vendo
o mesmo tratado, os mesmos pensamentos, as mesmas práticas na Argentina, Venezuela, na China, por exemplo. Também temos aqui no Peru, no Chile, na Coreia, no Vietnã. Mesmo as pessoas falando que lá está havendo fome, morte e que a inflação dispara da noite para o dia porque não há produção nem produtor. Então, mesmo acontecendo isso, essa destruição dessas bases não te faz entender nada disso. Qualquer pessoa que surja, por exemplo, falando, explicando, você se execra, ira, você busca os meios para destruir. Se o ladrão disser que o honesto está mentindo, isso é politicamente correto. Aí você vai acreditar, tá vendo? Aí você começa a acreditar. Se o ladrão disser que o honesto é ladrão, você vai acreditar, porque falta em você a base do construtivismo educacional que você sofreu. Muitas pessoas deixaram de estudar, mas já vem com a falta de entendimento e pega a história do meio do caminho e tudo que você pensa, porque você não tem percepção, você pensa porque aquela pessoa também está falando. Isso, e quando você apega-se a essa pessoa, a essa figura, é porque você não tem o quê? Pensamentos. Você não tem atenção, você não tem o quê? O aprendizado para compreender o que é certo, o que é errado e criar conceito. Aí, meu amigo, aí a coisa tem que mudar. Por quê? É preciso que tenha pessoas para poder conduzir-te a você entender que você não pode viver na miséria. É por isso que nós lutamos em favor do Brasil. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós buscamos os meios para dizer para você que se você errar, você não vai ter essa liberdade que você está pensando. Porque essa tua liberdade que você, nesse momento, pensa que você, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Essa liberdade você não vai ter quando você estar simplesmente assistindo e se apegando àquilo que você acha que é certo. Porque a tua estrutura passou um pilar. Você não tem a percepção do perigo que está acontecendo, que é o principal. Percepção, atenção, pensamento, memória. Você não tem a linguagem nem o aprendizado. Se você não tem isso, você vai entender que esse cara que está falando que vai te roubar, ele está dizendo que vai te ajudar, mas te ajudar sem que você tenha um esforço intelectual, um esforço físico, um esforço de entendimento, uma profissão. Ele diz que você vai comer o bom e o melhor, e você está acreditando, porque é de uma fraqueza enorme a gente acreditar. Quando acreditando nisso, está faltando alguma coisa no conceito construtivista. Está faltando alguma coisa no conceito construtivista. O construtivismo que você tem, ou construtivista, ou a estrutura educacional, está te faltando um pilar. Essa ação está fazendo você acreditar nas mentiras. Você acredita na mentira, você acredita que você não indo à escola, você vai se dar bem na vida. Você acredita que vendendo droga você vai se dar bem na vida. Você acredita que roubando você vai bem na vida. Você acredita que vendendo celular roubado, matando os outros, vai se dar bem na vida. Aí você começa a pensar aquelas clichês chamadas vida louca, vida maluca, bandido, protegido, protegida. Você começa a acreditar em coisas. Por quê? Porque a tua mente é fácil de dominá-la com mentiras. Você não vai ter isso para você sobreviver nessa selva de pedra. É preciso que você compreenda isso. É por isso que nós estamos vivendo hoje. E temos dois níveis de pessoa. Os que se encontram com a ganância de ganhar, e quando entra nessa fase de compreender o socialismo, quanto mais socialismo, mais intrusivo ele entra na sua vida, mais te controla. E quando você acredita que você vai ganhar alguma coisa, pessoas esclarecidas, advogados, engenheiros, médicos, juízes e tantos outros, acreditam nisso,
O primeiro pilar é a percepção. Eles conseguem destruir esse pilar. E o que acontece quando você destrói esse pilar? Você luta com todas as tuas forças, tentando de forma convicta e convicto de que o que ele está falando vai dar certo para você. Só que nós temos uma estrutura que é uma forma do coletivo. O dinheiro é do coletivo, não é de grupos. E quando isso não dá certo, vai acabar para você. Porque eles não vão assumir, eles vão te pôr na mesma condição de culpado de furto, formação de conta. É você que vai para a cadeia. É por isso que esses empresários foram presos no Brasil. Porque eles destroem. O socialismo, ele destrói um pilar, que é a percepção. Eles conseguem até ter a linguagem, mas não conseguem aprender quando você perde a percepção. Perdeu a percepção, você não tem a aprendizagem. Você começa, é aquilo que te dão, é aquilo que você acredita. E é isso que nós estamos vendo no Brasil. Corremos um sério risco. Até mesmo você que acredita nessas falácias dessas pessoas, você corre sérios riscos. Porque quando você acredita nisso, está te faltando alguma coisa. Isso eu te garanto. Porque se você tem esses pilares, percepção, atenção, pensamento, memória, linguagem e aprendizagem, meu amigo, ninguém te engana. Porque você vai conversar com pessoas de igual para igual e vai construir, você vai enriquecer. Mesmo que a pessoa te repreenda, você vai crescer. Como já dizia Salomão, repreende um sábio, ele fica mais sábio. Repreende o tolo e ele se embrutece, ele fica irado com você. E quando você perde essa percepção, acabou, filho. Você é massa de manobra, você pode. Eu sou o cara que sei. Não, você é massa de manobra. É só olhar para a capivara de um e para a vida do outro. Você vai entender que você que está errado. Ah, mas forma de governo. Tá bom, forma de governo. Vamos lá. Cerceamento, prostituição, vícios, fim da igreja, fim da família. Isso é bom para você, mas você não compreende por quê? Porque falta o quê? Percepção. E falta o quê? Pensamento. Quando você não tem percepção, não tem pensamento, ele te dá o que você quer e você simplesmente acompanha. É isso que você não está entendendo. Por isso que você está aí perdido, comendo mortadela, com refresco, qualquer ponto de esquina, com a bandeira feita do trouxa, dizendo que é universitário. Eu sou universitário de onde? Comunicação. Eu sou universitário de ação social. 10 anos fazendo ação social e não termina a faculdade. Eu conheço um que tem 8 anos e não consegue fazer, porque não entende patavina nenhuma. E tantos outros fazendo direito, não termina, porque está te faltando. Quando você se libertar e você começar a entender que você precisa voltar de novo para você reconstruir essa estrutura, aí você começa a pensar, você larga esse lixo que você está pensando. Mas ao contrário disso, você não vai ter. Lamento. É normal isso. É normal quando você se junta aos porcos. Quem se junta aos porcos come farelo. E as pérolas não são para os porcos. E é isso. Você não é porco. Você tem essa pérola. Chama-se construtivismo educacional. É simples. Vou repetir para você entender. Olha, percepção, atenção, pensamento, memória, palavras ou linguagem e aprendizado. Pronto, 6. Simples. Se você dominar essas 6, esse ignorante que está aí tentando ser presidente da República jamais vai te poder te pôr no bolso. Temos o direito de mudar esse Brasil, temos o direito de ser inteligente, mas, puxa vida, repetir erros só pelo fato de você não estar compreendendo o que está acontecendo é a tua liberdade que está em jogo, meu caro. Vamos mudar esse Brasil. Nunca foi tão fácil mudar esse Brasil. Nós vamos mudar esse Brasil para ajudar até você sair dessa condição de pobreza mental que você se encontra. Um abraço a todos e até mais.